1 Coríntios capítulo 9. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Todos acharam? Fiz-me fraco para com os fracos, com fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Assim corro também eu, olha só, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que depois, de tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Senhor nosso Deus e Pai, falai conosco, enchei-nos da tua graça, do teu Espírito Santo. Venha abençoar a tua igreja, abrir o entendimento do teu povo para compreender a tua palavra em nome de Jesus. Sentai, irmãos. Irmãos, se você ler o livro de Atos, ou Epístola de Atos, que foi enviada pelo Dr. Lucas ao excelentíssimo Teófilo, como ele mesmo diz, Atos 1, fiz o meu segundo tratado ao Teófilo, e ele conta a história todinha para esse homem chamado Teófilo, a história da igreja primitiva. E nela nós vemos a história do apóstolo Paulo. E hoje eu quero mostrar para você um pouquinho da história do apóstolo Paulo. E Paulo aparece no finalzinho do capítulo 7, na morte de Estevão. E no começo do capítulo 8, versículo 1, lemos assim: e também Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha só, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e o fizeram grande pranto sobre ele. E o verso 3 de Atos 8 diz: porém Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-os no cárcere. Então Saulo aparece já de uma maneira definitivamente para perseguir a igreja do Senhor. E ele foi um homem escolhido a dedo por Deus. E eu quero dizer que você foi escolhido a dedo pelo Senhor também. O Senhor te escolheu e tem uma missão para você. E cabe a você descobrir essa missão. Não sou eu que vou descobrir ela para você. Eu estou tentando descobrir a minha, mas a sua você tem que descobrir. Paulo, ele era solteiro, todo mundo acredita nisso. Em 1 Coríntios 7, ele fala: bom seria que todos fossem como eu. Bom é que não casa, que todos sejam como eu. Então Paulo, a maioria acredita que ele era solteiro. Alguns estudiosos pensam que eu poderia ter se casado, ficado viúvo, mas é só teoria, né? Paulo, irmãos, era nome romano de Saulo. Paulo tinha dupla cidadania. Ele nasceu já cidadão romano. Seus pais devem ter herdado esse título através da política. Então, Paulo nasceu lá em Tarso, na Cilícia. Para os irmãos terem uma noção, vou contar um pouquinho da história do apóstolo Paulo. Lembrando que a história de Paulo tem um hiato muito grande nela, porque nós não conhecemos o seu passado. E ele mesmo, nas suas 13 epístolas, fala muito pouco dele mesmo. Então, Tarso era a cidade natal de Paulo, que era lá na Cilícia.
lá onde Paulo nasceu e foi criado, naquela época, Tarso era a capital da Cilícia, capital da principal cidade da Cilícia, era uma cidade importante. Era uma das maiores cidades do Império Romano. Hoje, Tarso não passa de uma cidadezinha da Turquia, né? Interessante, irmãos, que o grande apóstolo Paulo nasceu por volta do ano 3 da era cristã, do lar de um casal piedoso. O pai dele era benjamita, da tribo de Benjamim, como ele, Paulo mesmo diz, hebreu de hebreus. O pai dele se gabava da sua linhagem. E o pai de Paulo, irmãos, era um homem severo, duro. E na cidade onde Paulo cresceu, era uma cidade onde as ruas eram estreitas, era uma cidadezinha pequena, de muitas casas pobres. Mas foi um dia de muita alegria quando aquele menino nasceu e aquele casal se alegrou. Eu abro um parênteses aqui agora na história de Paulo, que eu estava pesquisando essa semana, de que quando um filho nasce, é a alegria de um pai e de uma mãe. Você que não é pai, não é mãe, você não sabe a alegria de educar uma criança, de ver aquele fruto do seu ventre. Você que é mãe, você que é pai, ver o seu filho, a sua genealogia sendo continuada. Isso é uma alegria muito grande. Alegria essa que Deus só provou e prova até hoje bastante. Parabéns, Deus. Deus é um caso raro. Graças a Deus, Deus. Não pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, verdade. Estava conversando com alguém essa semana. Aliás, eu vi alguém comentando que estava em Portugal, deixando viajar em Portugal. E eu fui passear numa praça. E ele percebeu o que a gente percebeu. Você vai numa praça hoje, irmão Anderson, com seus filhos, você vai ver muitos casais com seu pet, com seu cachorro, com seu gatinho. Eu não é? Quem casa hoje não quer ter filho. A minha liderança no Senhor são os filhos. Irmão, cadê seu filho? Já tem 5, 6, 7 anos, 10 anos que casou e não tem filho. Está errado. Está errado mesmo. Então, irmãos, a criança, aquela criança, ela ainda é criança, Paulo ainda quando era criança, isso aqui é história, tá? Não entrei na mensagem ainda não, só introdução. Ele já fazia uma oração pela manhã e outra tarde, ensinado pelo pai. Os rabinos da antiguidade diziam que as lições em casa deveriam começar aos 5 anos. E o pai seria o principal professor. E a primeira lição que Paulo teve, essa lição, grande parte das lições do apóstolo Paulo consistia em decorar as escrituras. Pega em Deuteronômio 10, 12. Grande parte era baseada em decorar esse texto. O menino Paulo, Saulo, ainda criança, já sabia citar na ponta da língua esse texto. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. O pai e a mãe ensinavam todo dia esse texto em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ou 7. E ele todo dia ensinava isso. E Paulo foi aprendendo a decorar quando ele ainda criança. Irmãos, olha só. Você precisa entender. Você que é pai, você tem que ensinar seu filho a orar. Você tem que ensinar seus filhos a como servir ao Senhor. É obrigação do pai e da mãe ensinar os seus filhos. Assim como é obrigação do pai e da mãe dar educação. Escola não dá educação. Escola transmite conhecimento. Educação é pai e mãe que dá. É por isso que no passado a gente tinha acreditado. Educação vem do berço. Esse aí deve ter nascido no Jacá. Foi criado no Jacá, é sem educação. Tem gente que é bruto sem educação. Não tem educação, não cumprimenta ninguém. Só anda de cara feia, só anda de cara amarrada. Irmão, joga esse limão fora da boca. Para de chupar limão, pelo amor de Deus. Coloca um sorriso no seu rosto. Quer ser feliz?
você vai se limpar. Irmãos, aprenda a ser alegre, porque você é servo de Deus. Amém. Grande parte da educação desse menino era em educar o seu pai, ensinando ele os seus mandamentos. Paulo aprendeu como é que oram de manhã e à tarde. Vamos ver mais lá na frente. Aquele menino aprendeu a orar. Aquele menino aprendeu como é que é a oração. Com os joelhos dobrados, com as mãos cruzadas lá na frente, com volta para Jerusalém, que é a cidade de Deus. Aquele menino orava de manhã e à noite todo o santo dia. Todo o santo dia aquilo ali. Só que um momento ou outro, irmãos, como eu falei, a história de Paulo tem um hiato muito grande, tem uma lacuna muito grande. A gente não sabe, ele aparece já um adolescente, jovem, segurando as roupas dos rabinos que apedrejaram Estevão. Então a Bíblia diz que Paulo apareceu já grande. Não sabemos como foi a sua vida literalmente. E agora, irmãos, esse homem que escreveu 3 epístolas, que lutou tanto, e nós vemos aqui em Atos 8, versículo 3, que assolava a igreja, que arrastava as famílias, entrava nos lares, pegava as irmãs e os irmãos, pegava o casal, e literalmente está escrito aqui em Atos 8, verso 3, que Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando. Não era pegando pela mão, não. Se não quisesse, ele pegava pelo pé e arrastava. Sabe por quê? Porque ele estava cumprindo um determinado mandamento dos judeus. Mas a coisa muda de uma hora para outra. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, do verso 1 a 8, nós vamos ver a história de Paulo mudou. Aquele homem que saiu com carta dos principais da sinagoga, que saiu todo no seu animal, geralmente o líder ia num cavalo branco ou num cavalo mais forte, e os outros demais iam em animais inferiores. Paulo saiu com autoridade, mas como ele chegou lá foi triste. Não queira brincar com Deus, que com Deus não se brinca. Está escrito em Hebreus 10, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diz lá que é terrível, horrível. Com Deus não se brinca. Atos 9, 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns naquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de luz do céu. Ele não tinha chegado no destino ainda. Você não chegou no seu destino ainda, irmãos. O Senhor está te parando, falando: meu filho, ou você muda, ou você muda. Versículo 5, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu te pergunto, Paulo perseguia Jesus? Só sim ou não? Paulo perseguia Jesus? Não. Claro que não. Quem Paulo perseguia? A igreja, os cristãos. Só que mexer com o cristão é mexer com o Senhor, com Cristo. Não diz por aí, você quer comprar briga com o pai, não é só mexer com o filho? A pessoa desse. Se alguém pegar o seu caçula, ou como o meu neto que está brincando aí, que não tem, e alguém falar alguma coisa, está comprando briga, não está nada. Mexeu com o filho, comprou bem com o pai, né, meu amor? A mesma coisa é com o Senhor. Você faz parte da igreja do Senhor. Irmãos, olha só, o diabo, nem Satanás tem poder contra a sua vida, a não ser que você tenha brecha e está entrando pela brecha.
Mas se não tem, o diabo não tem poder sobre você, ele não pode fazer nada. E ele, tremendo, verso 6, atônito, diz: Senhor, o que queres que eu faça? Aí a conversa mudou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Estou lutando contra ti, então o que quer que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Deus falou assim: olha, eu não vou te dizer não, eu vou mandar o meu servo falar contigo. Quando eu quero, eu mando alguém falar. Verso 7, os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não viram ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não viu a ninguém. Guiado pela mão, o conduziram a Damasco. O homem chegou no cavalo, chegou todo imponente, saiu de Jerusalém, mas entrou na cidade como um cego. Entrou lá, mas assim sendo guiado pelo ombro de outra pessoa. Chegou ali guiado pela mão dos seus servos. Sabe por quê? Com Deus não se brinca. Ou você serve a Deus, ou vai acertar as contas com Deus. Saulo era um respeitado, irmãos, desde jovem. Ele era fariseu, zeloso pela lei de Deus. Saiu com poder, mas chegou humilhado. Ele tinha a confiança do Sinédrio, ele tinha a confiança de todos que o conheciam. Ele não era qualquer um. Saiu com ordem para perseguir os cristãos. Só que quem luta contra Deus, quem luta contra você, luta contra Deus. Só subir amém? Amém. Quem luta contra você, luta contra o Senhor. E ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele viu que não era qualquer coisa. Irmãos, então entenda uma coisa: Paulo não tinha nada. É por isso que nós cantamos no começo: aqui estou diante do Senhor, nada tenho para te oferecer, somente o meu louvor. Tira tudo que há de mal em mim. Faz limpar meu coração. Existe muito hino bonito, bacana por aí, mas que tem letras que realmente falam de adoração, conversão e arrependimento, é bem pouquinho. Essa é uma delas, que saiu do coração de Deus. Você precisa mudar a sua vida. E quando Paulo entrou na cidade, ele já não foi com uma comitiva de soldados, ele já não foi como general, como se fosse o general com ordem para prender cristão, não. Lá ele entrou e ficou 3 dias cego. E olha em Atos 9, verso 10. Olha só o tanto que Paulo era respeitado. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando agora. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e pôs sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias estava numa visão com o próprio Deus. Olha o que no verso 13 ele falou: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Mas aí o verso 16 ficou marcado na vida de Paulo. Isso aqui, o resumo da vida de Paulo, é Atos 9,16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer ou sofrer pelo meu nome. E Ananias então foi. Verso 17. Ananias entrou na casa e pondo-lhe as mãos. Olha como é a oração, tanto que Paulo era respeitado. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. E logo caíram os seus olhos como com escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado.
Nota, irmão, que Paulo, ele era tão temido que até o homem na hora da oração falou: só estou aqui porque aquele que apareceu para você me mandou. Eu estou aqui porque ele mandou. Deus, quando quer te abençoar, irmãos, ele abençoa. Se ele tem um plano na sua vida, fica na presença de Deus. Seja fiel ao Senhor. Aleluia. Seja fiel ao Senhor, amém? Eu vejo muitos irmãos reclamando das suas lutas e provações, irmãos. Deus nunca chamou ninguém para viver na bonança. Deus nunca chama ninguém para viver na bonança. Só não é perseguido quem não é fiel. Só não é perseguido quem não ora, não busca, não estuda a palavra. Só quem não tem comunhão com Deus. Paulo recebeu a oração, foi liberto, foi batizado, mas a luta só estava começando. E eu não posso deixar de mostrar para você, porque o resumo da vida de Paulo, ele mesmo escreve. É o resumo da vida dele. Eu tenho falado isso aqui demais na igreja, que é 2 Coríntios 11, 24 ao 26. Quando Paulo resume a sua vida: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Quando tem uma quarentena? 40, né? Então Paulo levou 39 chibatadas 5 meses. Mas não é aquela varinha que a mamãe pegava, não. Hoje em dia as mães querem bater no menino com chinelo. Na minha mãe falava que chinelo só para menino sem vergonha. Era com vara de marmelo de goiaba ou fio do ferro mesmo. Ou aquela mangueirinha do chuveiro. Sabe aquela mangueirinha? A mãe quebrou muita dela nas minhas costas. Estou brincando não, irmão, verdade. Só que minha mãe era baixinha. Hoje, pai não corrige o filho. Verso 25: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em vigílias, muitas vezes, perigo de rios, perigo de salteadores, perigo da minha nação, em perigo de gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar e em perigo dos falsos irmãos. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia um cuidado de todas as igrejas. Aí vem o resumo dele: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, Paulo diz: gloriar-me-ei no que diz respeito na minha fraqueza. Quando o Senhor diz: eu vou te mostrar para esse homem o que é ser perseguido por causa do meu nome, você não estava brincando não. Paulo foi escolhido a dedo, porque ele tinha prestígio na sua cidade, ele tinha prestígio da nação, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados da época, mas acima de tudo, aquele homem tinha comunhão com o seu Deus, e ele creu em Jesus Cristo de todo o coração. E se você crê em Jesus de todo o coração, você pode não ter nada, mas você tem que dar tudo de si para o Senhor. As igrejas hoje estão cheias de pessoas que não sabem o que é servir a Deus mais. Servir a Deus é seguir um propósito, uma missão. Assim como para a mulher, quando a Bíblia chama ela para ser submissa, Deus não chama a mulher para amar o marido, chama ela para ser submissa ao seu marido. Mas é porque o marido tem uma missão, e a missão do marido é servir a Deus, proteger a sua família, ser o homem de Deus, orar, jejuar, consagrar, pregar o Evangelho. Quando a mulher de Deus vê o homem assim, ela fala: eu quero ser submissa a esse homem, porque se tem liderança, esse é o homem de Deus. Sabe por que as mulheres hoje não são submissas? Porque os homens são tudo frouxo, não são homens de Deus mais, não querem fazer a obra. Você pode não ter nada, mas ter tudo de si, que Deus vai te abençoar. Amém. Estão achando que são imunes aos problemas.
viver pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer para mim é lucro. O diabo tentou matar ele, quem sabe foi naquele dia que foi apedrejado. Mas ele falou assim: para mim viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. Eu vou estar nos braços do Pai, eu vou estar nos braços do meu Senhor. Foi por isso que ele escreveu 2 Coríntios 5, verso 1: se a nossa casa desse tabernáculo, desse corpo se desfizer, nós temos uma eterna no céu. O crente de hoje está esquecendo que ele vai morar no céu. Ele está preparando a sua vida para viver na abundância aqui, numa casa boa, com um carro novo, com uma mulher bonita, com um homem bonito. Fica tranquilo, irmão, tudo isso passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2. Permaneça na presença de Deus. Para de olhar para os lados. Se for preciso, faça que nem um cavalo. Coloca aquele tapa dos lados. Não olha mais. Agora eu vou olhar para Jesus. Ele é o meu Senhor. Comece a glorificar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Paulo diz, Romanos 8, 28: todas as coisas cooperam, contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Romanos 8, 28. Deus tem um propósito na sua vida, irmão. Amém. Deus chamou para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Deus chamou para abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho, abençoar seu patrão que é chato, que é enjoado. Deus chamou para abençoar ele. Paulo não tinha nada, mas ele deu tudo de si, porque ele sabia que era escolhido. Um dia, irmãos, é que Paulo soube que tinha morrido. Ele escreveu: eu já estou morto, eu já morri. Vai ter alguém que é bom de Bíblia aí? Deve ter certeza. Gálatas 2:20. Foi o dia que Paulo descobriu que ele já tinha morrido. Ele já não tinha mais sonho, desejo, projeto mais. Ele agora pertencia só ao Senhor. Gálatas 2:20. Diz a Bíblia: estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Atenção. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você não vive mais, irmãos. Paulo descobriu: eu não tenho vida mais. Você entregou sua vida para o Senhor. Pode deixar aqui. Você entregou sua vida para o Senhor. Você entregou sua vida a Cristo. Agora você não vive mais. Você tem que viver para o Senhor. O que Ele tirar, glória a Deus. O que Ele trazer, glória a Deus. Deu certo, glória a Deus. Deu errado, deu ruim, glória ao Senhor. Porque nós não temos vida mais, irmãos. Só que agora as igrejas estão ensinando que servir a Deus é o seguinte: você vem para a igreja, Deus resolve todos os problemas, cura toda doença, liberta de tudo quanto é capeta, tudo quanto é inveja, tudo quanto é demônio, tudo quanto é coisa ruim. Mas isso é bom demais, irmão. Paulo foi servir ao Senhor, a coisa para ele piorou. Eu vou te mostrar como é que você vai sentir que é sofrer agora. Você quis perseguir a igreja? E eu vou te mostrar que é sofrimento agora. Pega a vida de José. Olha o tanto que José sofreu. Viveu longe dos pais, viveu longe da família, numa terra estranha, até que ele teve filho, teve uma família. Tudo na vida tem um propósito. Deus está trabalhando na sua vida também. O dia que Paulo aprendeu como viver nesse mundo, tem um dia que Paulo falou assim: olha, eu tenho que aprender a viver nesse mundo, que é 1 Coríntios 10, 31. Paulo falou assim: eu tenho que aprender a viver nesse mundo. E ele falou para a igreja de Corinto: eu vou te ensinar a viver, irmão. Eu vou te ensinar a viver para Cristo. Quer comais ou bebais, ou você fizer qualquer coisa, é para a glória de Deus. Seu trabalho é para a glória de Deus, não é pelo seu pagamento. Quando você faz alguma coisa, você deixa de fazer, Paulo foi bem claro: mas se você comer, beber, ou fazer qualquer coisa, dê glória ao Senhor por isso. Em Colossenses 3,17 ele diz: tudo que fizer em palavra ou ação, fazei-o em nome de Jesus Cristo, dando por ele a graça a Deus do Pai.
Então tudo que você faz é para a glória de Deus. Agora, meu pai, teve um dia que esse apóstolo, ele compreendeu o que o ser humano é. Romanos 3:23, Paulo compreendeu o que o ser humano é. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo compreendeu que todo ser humano é pecador. Lá em Romanos 6, verso 23 também, Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só, irmãos, eu estava pensando sobre o salário do pecado e a morte. Tem gente que acha que pecado é só matar, roubar. Tem gente que acha que pecado é só usar droga, maconha, cocaína e tantas coisas que estão indo o diabo está fazendo por aí. Não, irmãos, pecado não é só isso não. Orgulho é pecado. Você achar que é melhor que o outro. Inveja é pecado. Ira é pecado. Avareza é pecado. Gente que não tem coragem de abrir mão, não traz uma oferta para o Senhor, não traz nada para a igreja, não ajuda ninguém. São pessoas avarentas que têm amor ao dinheiro. Luxúria, adultério, prostituição e impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ira, contenda, heresia, inveja, bebedice, tanta coisa, irmão. Então você está achando que é pecado? Pecado é transgressão contra a palavra. Tem gente que se veste bem, mas a língua dele é grande, então ele vai para o inferno vestidinho, bem vestido, e ele vai queimar no fogo do inferno bem vestido, porque não consegue controlar a língua. Cuidado, irmãos. Cuidado. O ministério de vida de Paulo, irmãos, foi do começo ao fim uma prova. Eu não falei aqui, mas esse homem, o apóstolo Paulo, sabe quando é que ele morreu? No ano 67, ele foi decapitado por Nero em Roma. Por que ele foi decapitado? Porque ele, sendo cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Que era a pena mais vergonhosa, era a crucificação. Mas Paulo era romano, não podia. Ele tinha dupla cidadania, então ele foi decapitado. Vamos ficar em pé, que vai chegando ao final. E esse homem, que foi tão usado por Deus, eu gosto quando ele diz lá em 1 Coríntios 9, irmãos, é algo fantástico. Verso 22: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. E o verso 23 diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. O que você está fazendo para ser um cooperador com o Evangelho? O que você está fazendo para ser um cooperador do Evangelho? Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento, 13 epístolas. Paulo foi preso diversas vezes, fez 4 viagens missionárias, foi decapitado em Roma. Mas uma coisa eu sei, 2 Timóteo 1, versículo 12, Deus fala a Timóteo, ele fala para Timóteo: Timóteo, vou te dar um conselho, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Olha o que Paulo diz: eu sei quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completar. Deus vai completar a obra na sua vida, irmão. Porque se você não tem nada, não tem importância. Deus não está preocupado com pessoas que têm. Na verdade, se você pegar os apóstolos, segundo a história, só um era capacitado, que era Judas. Segundo a história, somente Judas que era capacitado. Tinha estudo, tinha mais cultura. Quem traiu Cristo? Judas. E o resto que fazia? Pescador, que tinha de pescar peixes
e a sua maioria. O Senhor não chama pessoas capacitadas, Ele chama e capacita. Deus quer te capacitar hoje para você ser um homem e uma mulher de Deus. Deus está escolhendo pregadores, homens e mulheres, para enviar pelas nações. Cadê, irmãos? Sabe que não vai surgir outro Lindomar aqui em Catalão, mas não? Só um. Cadê os homens e mulheres de Deus dessa cidade? Cadê aqueles que querem pagar o preço para fazer a obra do Senhor? Cadê aqueles que têm um compromisso com o Senhor? Se você quer uma oração, chega aqui no altar, irmãos.